Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia, e hoje aqui estou com um convidado, colega meu, Paulo, também estudante de psicologia, Paulo Ditzel, e vamos estar trazendo um tema aí hoje para vocês. O João tinha postado no canal um vídeo sobre o caso Dora, bem extenso até, e como a gente vai cuidar de um projeto de extensão esse ano sobre o caso, a gente quer trazer esse caso de uma forma mais resumida para facilitar o entendimento. Então a gente vai trazer um pouco aí as características do caso, como que o Freud trabalhou com esse caso da Dora, até a gente vai dar uma breve introdução aí, tá falando um pouco a respeito. O caso Dora foi um relato, uma análise que o Freud fez numa moça de 18 anos. Essa análise ela foi feita próximo do lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos. Tanto que, nesse caso, o intuito da publicação é que o Freud queria mostrar como que o trabalho de interpretação dos sonhos se insere no processo de análise. O tratamento ocorreu de outubro a dezembro de 1900 e foi lançado só em 1905. Então, durante esse tempo, ele sofreu muitas alterações e correções do Freud. É importante destacar também que o próprio Freud ele coloca depois de algum tempo, ele coloca um anexo, né, nesse trabalho dele, esclarecendo algumas coisas referente ao caso que ele mesmo apontou como erros seus. E é interessante falar também que como considerado pelo próprio Freud, esse caso ele é um caso de análise que deu errado. E o interessante disso que a gente vê, né, que o Freud, uma das coisas que mais me fascina nele, é que por mais que ele veja que foi um erro, ele mesmo traga como um erro, aponte isso, mas ele publica e coloca à disposição. Não, ó, errei, façam diferente. É uma das coisas assim, que costuma me fascinar muito nele, é essa questão dele estar trazendo os erros, apontando seus próprios erros, que é uma coisa que a maioria, né, varreria para baixo do tapete, e ele traz exposto isso para estar auxiliando no desenvolvimento dessa nova teoria que ele criou na época, que é a psicanálise. Como o Lacan disse também, não é o caso Dora, é o caso Freud, porque vai ser bem visível mais pra frente que o Freud ele insiste em interpretações dele que parecem não casar muito com o que a Dora achava, então não é uma análise que dá certo e a Dora acaba indo embora depois de 3 meses. Isso a gente vê também um ponto importante, né, da análise, do trabalho do psicólogo, que é essa questão do psicólogo cuidar para distinguir, né, o que é dele e o que é do paciente, porque senão acontece o que ocorreu com Freud, ele acabou empreendendo a Dora coisas que talvez fossem mais dele do que dela, e acabou tendo como resultado aí a Dora abandonando o tratamento. Uma questão de ética. Sim. Dá pra gente começar agora com a história da Dora, um pouco da história. O círculo familiar dela era ela, o irmão mais velho, o pai e a mãe. E mais pra frente ela vai começar a ter contato com um casal, o senhor e a senhora K. E o Freud ele vai fazer a história da Dora em torno da relação dela e do pai com o senhor e a senhora K. E isso acaba sendo das falhas, né, que o próprio Freud aponta posteriormente, que ele se concentra muito nessa questão da relação da Dora com o Sr. K, e ele ignora outras coisas por em volta, e ele acaba ficando fixo nessa relação, entendendo que a Dora estava apaixonada pelo Sr. K, e isso acaba resultando em interpretações que posteriormente ele mesmo vai admitir como errôneas, como... E completando o que o João falou, ele vai focar muito nessa relação com o senhor e a senhora K. Só que essa relação vai começar lá quando a Dora tinha em torno dos 14 anos. Só que a Dora já tinha sintomas com 8 anos de idade, os sintomas neuróticos. Ela começou com falta de ar, sempre ela tinha falta de ar. Ela voltou a fazer xixi na cama também com 8 anos e isso continuou um tempo. Ela tinha irritação na garganta, uma tosse nervosa, dor de cabeça também, que a dor de cabeça veio um pouco mais depois. Ela teve perda de voz. E isso que é interessante, que por que será que com 8 anos ela já tinha esses sintomas e por que será que o Freud
vai focar muito na relação dela lá depois dos 14 anos, se ela já apresentava os sintomas de antes. Isso foi uma coisa que a gente agora, recentemente, antes de começar a gravar o vídeo, a gente estava dando uma olhada em alguns detalhes do caso e aí começamos a discutir essa questão. Mas o Freud se fixou tanto, né, nessa relação dela com o senhor e com a senhora K, sendo que evidentemente ela já apresentava sintomas muito anteriores a ela conhecer o senhor e a senhora K. E isso chamou um pouco a nossa atenção do porquê isso. E voltando um pouco para a história, o pai da Dora vai ficar doente. Ele sempre teve alguns problemas, inclusive algumas doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, se não me engano. E numa desses problemas que ele teve, ele vai ter uma crise confusional. Daí que ele vai ser... junto com essa crise, ele teve também outros problemas com respiração, deslocamento da retina, e daí ele vai ser convidado por um amigo dele a se mudar, porque ele morava numa cidade das fábricas e tinha muita poluição, isso estava atrapalhando ele, e eles foram para uma cidadezinha. E daí nessa cidadezinha ele começou o atendimento com o Freud, que parece ter sido bem sucedido, e ele começou a querer levar a filha dele, a Dora, para consultar com o Freud. Teve muita relutância da Dora, ela não queria ir de começo e o pai deixou. Mas quando o pai dela e a mãe acharam uma carta de suicídio, eles começaram a se preocupar e levaram, mesmo com toda a relutância da Dora, levaram ela para se tratar. E sobre essa carta de suicídio, ela parece ter copiado o pai num aspecto, e parece que ela deixou evidente que essa carta fosse encontrada, ela queria que essa carta fosse encontrada. Sobre essa carta de suicídio ter relação com o pai, porque o pai uma vez contou uma história que ele queria se matar, e foi lá a senhora K e salvou ele num bosque, só que, pelo que todos sabiam, era só uma desculpa para eles terem se encontrado lá nesse bosque, uma desculpa para a mãe da Dora. E daí o tratamento da Dora com o Freud vai começar, mesmo com toda a relutância, e para facilitar o entendimento, deixar mais didático esse caso, a gente dividiu em 4 capítulos, que é a cena do lago, a cena da loja, o primeiro e o segundo sonho. A cena do lago, ela ocorreu mais ou menos 2 anos antes do início da análise. É uma cena, a primeira cena que a Dora traz de grande relevância para análise, ela ocorreu depois da cena da loja, mas é a primeira que ela conta. Nessa cena ela estava passeando em volta do lago com o Sr. K, num bosque, e ele faz uma proposta amorosa para ela. Ela recusa, só que isso não vai ficar por aqui, isso vai se completar com outra cena, que é a cena da loja. Ocorreu uns 2 anos antes dessa, quando Dora tinha uns 14, 15 anos, que o Sr. K, ele tinha um evento que ele queria ir, ele ia levar a Sra. K, a Dora, os filhos dele, só que ele premeditou que ele ficasse sozinho com a Dora na loja. Isso aconteceu, ele conseguiu, e quando ele estava fechando a loja sozinho com a Dora, ele deu um beijo forçado nela. Isso daí provavelmente deve ter desencadeado um trauma psíquico nela. Tanto que o Freud coloca 4 sintomas que apareceram depois dessa cena. Que o primeiro, que a gente vai discutir acho que um pouco mais, que é o deslocamento da sensação, onde o prazer, que o Freud colocava como inevitável ter sentido naquela situação, mesmo que o beijo foi forçado, para repugnância, porque a Dora sentiu uma repugnância e saiu correndo. Só que o Freud não entende, ele achava que a Dora teria que ter sentido prazer naquela Uma das coisas assim que me pega muito nesse caso é justamente essa frase do Freud, que ele fala que diante de uma situação onde seria inevitável, né, que uma jovem donzela virgem sentisse atração sexual diante do beijo, ela acaba sentindo repugnância. É uma coisa que me irrita bastante assim, no discurso do Freud, porque dá a impressão que ela teria a obrigação, né, de sentir prazer, sendo que foi um beijo forçado. E naturalmente de normalidade que quando você
é submetido a uma situação à força, você tem a repugnância. Então, mas aí a interpretação do Freud, que ele mesmo aponta muito das suas interpretações como errôneas, posterior Sim. ao caso. Tanto que a gente pode fazer uma relação, tentar compreender um pouco essa afirmação do Freud, por que ela deveria sentir prazer. Só que a questão aqui, se a gente usar a teoria psicanalítica, é que a Dora era uma neurótica. E é de costume ou de predominância em neuróticos sentir um certo pudor em atos sexuais. Não é tão aberto, tão espontâneo como se ela tivesse uns traços mais perversos. Então, ainda mais por ela ser histérica, que tem toda essa relação com o corpo, né? É normal mesmo que ela sentisse essa repugnância. E ela desencadeou uma aversão pelos alimentos, que segundo Freud, foi causada pela excitação nos lábios, a estimulação dos lábios, que é uma zona erógena para o Freud. Ela teve também uma alucinação sensorial, porque o Freud acreditava que durante esse beijo forçado, a Dora sentiu a pressão do membro masculino ereto sobre o ventre dela, e ela recalcou essa sensação e deslocou para o tórax, como uma pressão no tórax do abraço. E ela sentia essa pressão mesmo sem nenhum outro estímulo, simplesmente ela estava parada e ela sentia a pressão. E ela começou a ter um certo medo, ela não queria passar perto de homens que pareciam estar excitados ou que tivessem numa conversa animada com outras mulheres. Então são esses quatro sintomas: o deslocamento da sensação, a aversão pelos alimentos, a alucinação sensorial e o medo dos homens que foram desencadeados pela mesma experiência que é a cena da loja. Essa cena da loja, ela aconteceu antes da cena do lago, então talvez isso explique por que a Dora tenha recusado a proposta amorosa do Sr. K. E esses dois acontecimentos, o Freud coloca como causadores do trauma psíquico, que ele tinha colocado como fundamentais para que ocorresse um sintoma. Então ele acreditava que o sintoma da neurose só acontecia com o trauma, mas depois ele vai explicar que não era bem assim, que existiam outros fatores. É importante sempre estar destacando que o Freud, ele, ao longo aí do trabalho dele, ele passou a vida inteira praticamente escrevendo, né, a respeito da psicanálise, e ao longo da sua vida ele teve várias releituras acerca do seu trabalho. Então é importante estar destacando que ele sempre teve refazendo correções e apontando erros que ele mesmo considerava como cometidos por ele. Então é comum você ver contradições muitas vezes nas obras do Freud. Se você pegar as primeiras obras lá mais antigas, que ele iniciou o trabalho da psicanálise, e comparar as obras posteriores, você vai ver bastante contradição devido a ele ter revisto toda a teoria dele. Tanto é que ele usava o método de hipnose no começo, né? Ele usava com o Charcot, com o outro Breuer, né? Eu acho que era mais o Charcot, mas o Breuer também, né, utilizava. Dr. Joseph Breuer, como tem outros vídeos, se quiserem acesso ao canal e dar uma olhada, o Dr. Joseph é um dos primeiros a trazer, né, a questão da cura pela palavra, que é a ideia psicanalítica, mas ele não teve tempo e nem condições de desenvolver toda uma teoria acerca, que aí foi realizado pelo Freud. Só pra gente falar um pouco mais, né, do método do Freud, ele começou com a hipnose e percebeu que o efeito que nas histéricas, no caso, o sintoma desaparecia durante a hipnose. Ele percebeu que só desaparecia durante a sessão de hipnose e depois voltava. E ele começou a sentir uma necessidade de que esses sintomas fossem tratados e viessem à consciência da pessoa para que ela conseguisse lidar com aquilo e pudesse ter um controle maior sobre a própria vida e não desenvolvesse mais os sintomas. Daí que ele começa a desenvolver o método da associação livre, que ele deixa que o paciente vá falando, vá trazendo conteúdos e ele vai trabalhando com isso. Sim, e é interessante também o próprio método, né? Ele foi sempre revendo, reestruturando isso de acordo, lembrando que ele é tido como o pai da psicanálise, então foi o primeiro a desenvolver todo esse método, então ele teve que ir se adequando conforme as novas informações que ele recebia, ele ia adequando seus métodos e sua teoria.
E é importante também trazer, né, que no caso Dora, a gente fala sobre o caso Dora, dá a impressão que é só sobre o caso, né? E na verdade o livro mesmo que o Freud publica trazendo o caso Dora, ele traz muita informação nesse caso. Ele traz informação da própria base da psicanálise, conceitos básicos, questões éticas, então ele traz muita informação nesse caso. Um conteúdo bem simples de entender, também acessível para quem não tenha um estudo tão amplo na área. E por outro lado também informações bem importantes assim da base dos conceitos psicanalíticos. Então é um livro bem bacana estar lendo, e ele é curto, né? É um livro relativamente curto, tem 100 páginas. Não, 140. 140. Tem mais um anexo ali, dá umas 20 páginas, né? Só o anexo que ele depois. Ele tem mais 120 mais essas 20 do pós-fácil. Do pós-fácil, que é onde justamente o Freud ele está apontando os erros que ele mesmo vê que ele cometeu ao longo do caso da Dora. O que mais que a gente pode trazer Eu acho que é importante a gente falar que o pai da Dora, ele tinha uma relação às escondidas com a senhora K. Só que muita gente já está sabendo disso, inclusive a Dora. E uma das coisas que a Dora mais desejava era que o pai rompesse relações com ela. Mas o porquê disso a gente não sabe. Se era porque o objeto de amor de Dora era realmente a senhora K, ou era o pai, ela queria livrar ela. Ou talvez a Dora ela queria romper essa relação porque ela se sentia usada. Porque ao mesmo tempo que o pai dela estava com a senhora K, era como se a Dora tivesse de prêmio pro senhor K, que estava sem a mulher, ela estava sendo usada para isso. E ela percebeu isso, tanto que ela mencionou algo assim na análise. Então tem uma relação, ela sabia, ela tinha bastante consciência do que estava acontecendo. Ela mesma aponta para o Freud que ela se sente, né, usada como uma moeda de troca, que já que o pai dela está com a mulher do Sr. K, então ela fica de brinde para não eles dois poderem ficar juntos e não serem incomodados. E isso incomoda muito a Doris, traz uma irritação bem grande para ela. E ela mesma aponta isso pro próprio Freud, né, durante os atendimentos. E nesse caso, todo esse relato ele vai ficar em torno de 2 sonhos, basicamente. Tem toda a relação, as cenas do lago, da loja, mas o que o Freud foca e realmente tenta interpretar e insiste é nesses 2 sonhos. O primeiro sonho, eu não tenho ele aqui para ler exatamente como está descrito, mas pelo que eu lembro, se quiser completar também, era que a Dora sonhou que estava dormindo, e ela acordou com o pai em pé do lado da cama dela, falando que a casa estava pegando fogo e era para ela sair dali. E nisso a mãe dela diz que tem que salvar a caixinha de joias dela, da Dora. E daí o pai dela diz: eu não quero que meus filhos morram por causa dessas joias. Daí a interpretação que o Freud faz é que caixinha de joia, na época, lá no contexto deles, significava o órgão genital feminino. Nesse caso, ele estava em perigo do fogo. Ou seja, o que Freud nos traz, né, sendo mais contemporâneos, trazendo o discurso dele mais para a nossa realidade, seria que a casa estaria pegando fogo, o fogo representando a paixão, né, ele representando os sentimentos sexuais do Sr. K pela Dora. A mãe dela querendo salvar a caixinha de joias, ou seja, querendo salvar a honra da filha, né, querendo proteger a filha dessas investidas do Sr. K, e ao mesmo tempo o pai não dando muita atenção, né, para essa preocupação da mãe. O que daria mais ainda a entender a questão que a Dora coloca, né, está sendo usada como uma moeda de troca para a relação do Sr. K do pai dela com a Sra. K. E talvez o pai está do lado dela em pé na cama, fosse referência a uma cena que aconteceu com a Dora, que ela estava dormindo, acho que era tarde, mas ela estava dormindo, e ela acordou com o Sr. K do lado dela, olhando. E a partir disso ela começou a querer trancar o quarto e estava com medo de ir no banheiro sozinha, né? Então ela pode ter substituído, né, o pai pelo Sr. K do sonho. É importante destacar também que esse evento onde o Sr. K está ao lado dela é em alguns momentos que ela dormia na casa do Sr. K,
porque ela tinha uma relação muito próxima com a senhora K, né? O que também leva a algumas interpretações que posteriormente, quando Freud aponta o erro de ter ficado insistindo na relação dela com o Sr. K, ele desloca essa interpretação para a relação da Dora com a senhora K, né? Subentendendo uma relação sexual ali, ou de atração sexual entre as duas, homossexual. E eu creio que isso também seja bastante questionável ali da ideia do Freud, mas como havia essa relação de proximidade entre a Dora e a senhora K, então em algumas noites ela passava na casa dos K, com o intuito de ficar mais próxima da senhora K. E em uma dessas ocasiões aconteceu isso que o Paulo trouxe, que é dela acordar com o Sr. K ao lado da sua cama, em pé ao lado da sua cama. Tal como o pai dela fazia quando ela era pequena pra ela não fazer xixi na cama. Ele parava do lado, acordava ela pra ela ir no banheiro e não fazer xixi na cama, né? Várias vezes. Daí que tá uma coisa engraçada. A gente vê algumas relações, né, possíveis de fazer entre o Sr. K e o pai dela. E sobre a relação da Dora com a senhora K, que o João falou, talvez fosse uma relação de desejo sexual realmente, ou uma relação de como se fosse de mãe e filha. A gente vê ao decorrer do caso, conforme ela relata para o Freud, e os próprios relatos do Freud a partir da visão da Dora, a gente vê que a Dora, ela vê a mãe dela como alguém fraca, né? Como alguém impotente. Ela tem várias críticas acerca da mãe dela. Então, uma das interpretações possíveis de fazer é que, como ela tinha essa visão meio a ter repugnância até pela própria mãe, por ser uma mulher fraca, aceitar a relação do pai com a senhora K, a gente pode interpretar que ela substituiu a mãe, aquela imagem, aquela figura de mulher fraca, ela substituiu por uma outra mulher que ela admirava, apreciava, via como uma mulher forte, que era a senhora K, capaz de manter o casamento e ainda assim ter uma relação externa com o pai dela, então ali tendo um certo domínio sobre dois homens. Então é uma figura que pode ser vista como uma imagem mais atraente a Dora, como uma figura materna, do que a própria mãe, que ela via como fraca. E o senhor e a senhora K, eles tinham 2 filhos pequenos, e a Dora cuidava deles como se fosse uma irmã mais velha, né? Então isso tem uma relação muito grande também com ela ver a senhora K como uma mãe. A gente vê que isso realmente é bem interessante, né? Porque apesar dela ter contrariedade da relação da senhora K com o pai, em algumas das vezes que a senhora K ia se encontrar com o pai dela e ela relata para o Freud que sabia que realmente os dois iam se encontrar, ainda assim ela cuidava dos filhos da senhora K para que os dois se vissem. Quase como aquela questão da filha mesmo, né? Que sabe que a mãe e o pai vão ter momentos íntimos. Por um lado, ela quer a atenção do pai, não quer esses momentos íntimos, mas ela cuida dos irmãos para que os pais tenham aquele momento, porque também está meio intrínseco a necessidade desses momentos entre o casal, né? Então aí a gente pode fazer várias associações dela, colocando a senhora K como uma substituta de mãe, ali, de figura materna. A gente pode entrar no segundo sonho, então? Pode, vamos lá. Que ele é bem mais extenso que o primeiro, eu não tenho aqui também. Mas, pelo que eu lembro, a Dora sonha que estava andando por ruas desconhecidas e uma praça que tinha um monumento. E ela chegou num bosque e tinha um homem na entrada desse bosque. E esse homem tinha convidado ela para entrar. E ela falou que não, que ela vai sozinha. E mandou ele esperar ali. E depois ela chegou numa estação e chegou em casa depois. Apareceu em casa e a tia dela falou: mamãe já está no cemitério. Algo assim. O pai dela tinha morrido. Ela subiu, depois que ela adicionou essa nota. Daí que ela subiu as escadas e foi ler um grande livro. Aí, esse homem parado na entrada do bosque, convidando ela para entrar, pode remeter à cena do lago. Que ele fez a proposta amorosa para ela não quis. E ali, ela deixa ele esperando e vai. Porque ela realmente era muito nova nessa época. E se ela tinha, ou ele tinha uma ideia de querer estar com ela, casar, ela deveria esperar, ele deveria esperar ela crescer. Foi ali que ela mandou ele esperar. Ela não queria mais esperar que ele estivesse junto com ela e resolveu ir sozinha e deixar ele ali. E depois que ela sonhou que o pai tinha morrido e ela foi ler, ela pegou uma enciclopédia no sonho e leu. Que era como ela fazia também com os assuntos sexuais. Ela tinha as enciclopédias dela e ela lia escondida, porque o pai não deixava. E talvez a morte do pai represente que de fato ela ia poder ter sossego para entender esses assuntos.
seria como uma... O pai, ele seria o empecilho, né, que com sua morte representaria a retirada, né, desse impedimento dela de chegar até isso. A gente vê que o Freud, para ele, os sonhos, né, eles desenvolveram, assim, eles tiveram, em todos os casos que ele atendeu, eles tiveram uma importância, assim, muito grande. E, inclusive, no caso Dora, ele dá uma importância ainda maior, né, que até ele diz ao longo do texto do caso Dora, e ele traz justamente que não é de se esperar que em todos os casos os sonhos vão ter a mesma importância que tiveram para esse caso. E bem no fim a gente acaba vendo que talvez a importância foi até demais, né? Porque acabou gerando uma interpretação meio conturbada aí do caso. Mas enfim, acho que é isso, né, o que a gente tinha para trazer. É importante destacar novamente que o caso Dora não é só um caso, né? Ele traz toda uma questão de conceitos psicanalíticos, traz toda uma questão ética do Freud, que ele aponta questões de compromisso ético, né, de estar protegendo a imagem do paciente, várias coisas. Então ele é hiper importante assim de leitura para quem tem interesse em saber mais sobre a psicanálise e está no início e ainda não leu nada. O caso Dora é uma ótima opção, não pelo caso em si, mas por todas essas questões, né, que ele traz, todo esse embasamento superficial e simples de se entender da psicanálise, que torna um pouco mais fácil e acessível outras obras dele que são mais complexas, né, para estar entendendo. Então, para mim, pessoalmente, o caso Dora foi um caso muito importante assim, que a gente trabalhou. A gente já participou com o Paulo ano passado, sendo ouvintes do grupo de estudos do mesmo caso. E esse ano nós estamos como colaboradores, né, trazendo novamente esse caso para estudo. E porque já realmente a gente vê essa importância de estar trabalhando com ele para o embasamento inicial da teoria psicanalítica, né? Para você estar tendo uma noção inicial, assim, um impulso inicial para estar estudando a psicanálise. O caso pode ser um norteador, né? Exatamente. Para os conceitos não ficarem de forma livre, solta. Exatamente. Falar mais alguma coisa, Paulo? Só completar ou repetir que depois do segundo sonho foi onde o Freud começou a fazer interpretações talvez exageradas. Ele começou a encher a Dora de interpretações, sendo que depois que a Dora contou esse sonho, ela só foi mais 2 vezes lá, e depois nunca mais foi. Ela falou, não veio mais aqui. Ele estava insistindo demais, ele não aceitava que ela talvez não tivesse esse amor pelo Sr. K, ele achava que ela deveria ter. Ele enfatizou demais uma coisa, né, com a qual ela não se identificou. Eu ainda não tenho, mas pretendo gravar posteriormente para o canal um vídeo sobre identificação também, então estejam acessando o canal aí, se inscrevam para ajudar a destacar o canal, também cliquem em gostei no vídeo. E até um próximo vídeo. Obrigado ao Paulo por estar aqui comigo hoje, me ajudando, meu colega, fazemos psicologia juntos, e agradeço muito ele por estar participando desse vídeo comigo. Foi um convite que eu fiz, fiquei muito feliz dele aceitar. E para todos, até um próximo vídeo. Obrigado.